Você sabe o que você quer de verdade? Ou você só sabe o que você não quer? São coisas diferentes. Parece a mesma pergunta, mas são perguntas diferentes. No nosso encontro de hoje, é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre clareza. Clareza é uma habilidade ali que cria uma direção, que te dá um direcionamento de onde você está e onde você quer chegar. Entende? Te dá aquele GPS. E o objetivo do nosso encontro hoje é realmente você entender, porque às vezes você fica confuso, confusa. É você perceber que a clareza ela não surge do nada, ela não aparece, agora eu tenho clareza. Não é assim que funciona. É você realmente identificar o que está te impedindo de ter essa clareza. É você sair daqui com um direcionamento, com uma direção concreta para você entrar em ação nos próximos dias. Mas não mais de forma aleatória, não mais reagindo ao que acontece com você, e sim agindo. Tá? Então, o primeiro passo aqui, eu quero que você se pergunte: o que significa ter clareza para você? O que é ter clareza? O que é ter clareza de alguma situação? Pensa um pouco, dá pause, pensa, responde, escreve. E outra pergunta também que eu quero deixar para você é: em quais áreas da sua vida você sente que ainda falta esse direcionamento, que ainda falta essa clareza? Bom, o que acontece? Como eu falei, a clareza, ela não é uma descoberta, não é um passe de mágica, agora eu tenho clareza. Não é assim que funciona. Gente, a clareza, assim como muitas outras coisas, ela é uma construção. Ela é construída, tudo é construção. Tá? A maioria das pessoas realmente acredita que um dia vai acordar ali e vai falar assim: ah, pronto, já sei o que eu tenho que fazer, já sei exatamente o que eu vou fazer, agora já está tudo claro na minha mente. Só que não é assim que funciona. Vou te dar um exemplo. Pensa assim, num navio, tá? O motor ali é potente pra caramba, né? Forte, potente. Ele tem combustível, tá com o tanque cheio. A tripulação ali, né, trabalha o tempo todo em prol ali do navio, lá. Todo mundo tá ali ocupado trabalhando, né? Fazendo o que precisa ser feito. Mas, se ninguém definir o destino, o navio não vai estar parado, tá todo mundo trabalhando, ele tá em movimento, ele tá andando em movimento ali, né? Agora, em qual direção? Ou seja, quando eu falo que algo está em movimento, não significa que tem direcionamento. Ah, mas eu trabalho. Tá bom, mas o seu trabalho está condizendo ali com o que você quer? Entende? Porque se o movimento não tem direção, não tem um direcionamento, você vai trabalhar e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai navegar ali o navio por meses e vai terminar onde não sabe nem aonde. Onde você nunca quis chegar realmente. Entende? Então você consegue perceber alguma semelhança? E o que você mais vê por aí são pessoas que trabalham muito, pessoas inteligentes, que conseguem organizar o navio todo, mas não tem um destino. Não sai do lugar em direção a nada. Fica andando em círculos, fica andando para qualquer direção, sem um destino. Sem um destino. E isso acontece, gente, com a maioria das pessoas. Por isso que as pessoas não mudam de vida. Um dos primeiros passos é a clareza. Entende? Ah, Jeane, mas eu sei o que eu quero. Tá, gente, mas será que você realmente sabe o que você quer? Ou você sabe apenas o nome daquilo que você quer? Por exemplo, eu quero prosperidade. Tá, mas prosperidade é um nome, não é um destino. Eu quero liberdade financeira. Liberdade financeira é um nome, não um destino. Eu quero felicidade. Felicidade é um nome. Entende? A sua mente, ela precisa além de nomes. Ela precisa de referência. Eu quero felicidade. Tá bom, mas o que é felicidade para você? Eu quero paz. Tá bom, mas o que é paz para você? Porque o que é para uma pessoa, algo, pode ser totalmente diferente para outra. Eu quero um carro. Tá, mas qual? Eu te garanto que cada uma das pessoas que estão assistindo, de vocês que estão assistindo, pensou num carro diferente. Pensa só num carro que você quer, o carro dos seus sonhos. Cada um pensou num carro diferente, numa cor. E tem gente que fala qualquer um nunca vai ter, gente, esquece. Porque o seu propósito, o seu objetivo, o seu destino, ele precisa ser definido. Imagina se você bota o GPS lá e fala: GPS, me leva para qualquer lugar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer lugar é qualquer coisa. Qualquer coisa você já tem. Se você quiser. Se você está vivendo de qualquer jeito. Consegue entender isso? Aí, se eu te falar, né, como eu tava falando do carro, aí se eu te falar assim: então tá bom, você quer um carro, beleza, legal, então vamos lá comprar agora, que eu vou te dar de presente um carro. Você não vai saber qual é o modelo do carro, você não vai saber, talvez nem a cor, você não vai saber qual a marca, você não vai saber nada. Menos ainda acessórios. Nada. E falando de carro, uma coisa que eu percebi muito interessante, que eu tava pensando nisso essa semana. Eu tava conversando sobre carros de
luxo, né, alto luxo, com meu filho, carros, hipercarros, carros esportivos, isso aí, e a gente tava falando sobre acessórios, e eu cheguei, assim, uma conclusão, que você já viu carro popular com acessórios, muitos acessórios? Gente, os carros populares, eles vêm praticamente prontos. Você escolhe ali a versão, você escolhe a cor, e no máximo tem ali 1 ou 2 opcionais para você escolher. Quando você vai comprar um carro de alto luxo, um hipercarro, um carro esportivo, acontece o contrário. Você escolhe praticamente tudo do carro. Você escolhe acabamento do carro. Você escolhe o tipo de couro, você escolhe a costura, você escolhe as cores, mas não é só cor externa, não. Você escolhe várias cores. Cor de não sei de que, cor não sei de que, cor da pensa, cor do... Né? Fora o carro, os tons. Você escolhe as rodas, você escolhe todos os detalhes internos. Você escolhe os materiais, você escolhe personalizações. Gente, são dezenas de decisões que você precisa tomar ali. E isso realmente me fez pensar em algo muito profundo, sabe? A prosperidade, ela exige a capacidade de você saber escolher, a capacidade de escolher. Quanto mais prosperidade você tem, mais decisão você precisa tomar na sua vida, mais clareza você precisa ter. Quem não desenvolve essa habilidade da clareza, tende ali a procurar caminhos que já são prontos, porque decidir dá trabalho. E quanto mais possibilidades a vida oferece, mais importante se torna saber exatamente o que você quer. Já parou para pensar nisso? Quanto mais possibilidades a vida te oferece, mais importante se torna saber exatamente o que você quer. Porque caso você não saiba, qualquer opção vai parecer boa. Todas as opções vão parecer igualmente confusas. Entende? A prosperidade, ela exige clareza. Por isso eu escolhi esse, o primeiro tema, para a gente tratar, para a gente falar aqui. Clareza. Eu vou te contar um segredo, tá? A nossa mente, ela detesta fazer escolha. Nossa mente odeia escolher. Sabe por quê? Porque quando você abre mão de uma coisa, você precisa renunciar a outra. Toda escolha requer uma renúncia. Você está segurando alguma coisa, para você segurar a outra, você tem que soltar aqui e pegar lá. Toda escolha requer uma renúncia. Toda escolha elimina diversas possibilidades. Já parou para pensar nisso? Dá um exemplo bobo. Você abre o armário, tem 10 pacotes de biscoito lá. Se você escolhe um para você comer naquele momento, você está eliminando 9 possibilidades. Por isso, a nossa mente detesta escolher, porque ela, na mente é assim, você não está escolhendo uma, você está eliminando o resto. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, elas ficam ali pensando. E aí, já decidiu? Já escolheu? Não, calma, tô pensando. E não para de pensar nunca. Fica anos, às vezes, pensando. Na verdade, ela não tá fazendo isso de maldade. Ela realmente está tentando escolher, só que ela não quer. Ela não quer escolher. Ela simplesmente, o problema não é ela escolher, simplesmente o problema é ela não quer abrir mão das outras possibilidades. Ela não quer abrir mão das outras coisas. Por exemplo, você tá num corredor com 5 portas ali. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que escolher uma porta. Eu tenho que entrar numa porta. Só que se você entrar em uma, as outras 4 se fecham pra você. Só que pior do que isso é você não entrar em nenhuma. Porque aí você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a clareza, ela sim exige responsabilidade. Porque quando você diz assim, agora eu já sei, agora eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso agir, tá? Só que algumas pessoas, elas preferem permanecer confusas. Porque aí ela não precisa saber como tem que agir. Aí entra os sabotadores. Porque enquanto existe dúvida, não tem responsabilidade, gente. Pensa nisso. Enquanto você fala assim, eu ainda não sei, ainda tô pensando. Vai ter alguma responsabilidade? Você continua na zona de conforto. Porque o desconhecido é desconfortável. E uma escolha para um caminho novo, para um destino novo, é algo novo. Porque tudo que você já sabe até hoje te trouxe onde você está. Então, se você quer algo novo, um resultado novo, você precisa de um caminho novo. E não vai ser na zona de conforto, porque a zona de conforto é a zona conhecida. Entende? Então, assim, muitas pessoas, ela sabe o que quer. Só que ela não quer admitir. E não admite nem pra si mesmo, tá? Ela sabe lá no seu inconsciente, mas ela não consegue trazer pro consciente. Porque se ela traz pro consciente, ela precisa agir. E aí, os sabotadores não permitem que isso aconteça. Quem são os sabotadores? Medo, procrastinação, comparação, culpa, perfeccionismo. Entende? Então, assim, agora eu vou fazer um exercício com vocês. A gente está usando essa apostila aqui, tá? É o Manual Clínico da Prosperidade. Se você quiser essa apostila, você pode entrar no link da bio e adquirir, garantir a sua, tá bom? Vai estar no link da bio aqui, mas pode ficar à vontade. A gente vai fazer, é só ir lá no sumário lá e ver a parte onde está escrito clareza. Tem essas 2 páginas aqui,
E são em cima dessa apostila que serão todos os nossos encontros, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a apostila fala assim: veja com nitidez para escolher com sabedoria. Você é quem escolhe direcionar a sua vida, tá? Depois vocês, quem adquirir, lê com calma ali. Enfim, vamos começar então o primeiro exercício. Nessa primeira tarefa, que é a tarefa da nuvenzinha aqui, ela fala assim: escreva o desenho tudo aquilo que você tira, tudo aquilo que tira a sua clareza e te afasta do que realmente importa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai identificar tudo aquilo que está ocupando espaço mental, tá? Mas eu não estou falando de problemas, eu estou falando do que ocupa o espaço mental, porque às vezes um problema ele pode existir, mas ele não necessariamente está ocupando a sua mente o tempo inteiro, entende? E às vezes uma situação aparentemente pequena, ela pode consumir ali grande parte da energia do seu dia, grande parte do seu dia no seu pensamento ali, batendo aquilo, martelando na sua cabeça. Tá? Então a gente quer descobrir realmente o que está ativo na sua mente, o que está ativo dentro de você. Tá? Então é aquilo que você realmente fica pensando, repensando, aquilo que você tenta controlar, aquilo que ainda não se decidiu, aquilo que você teme que aconteça ou que não aconteça, aquilo que você ainda precisa resolver, entende? Aquilo que você continua ainda emocionalmente aberto. Então a gente vai falar sobre esses aspectos e qualquer coisa que está martelando aí na sua cabeça. Tá? Então antes de preencher as nuvens, eu quero realmente que você pare por alguns segundos e pense e observe que tipo de rotina a sua mente vive, tá? Em que a sua mente retorna, né? Aonde que ela volta quando eu não estou ocupada? É isso que você tem que pensar. O que eu penso quando eu não estou fazendo alguma atividade ali? Quando eu paro, o que vem na minha mente? Que assunto, assim, ó, aparece o tempo inteiro? Entende? O que está diminuindo a sua presença no presente? Que te faz ficar pensando no futuro, no passado? O que está te prendendo? O que fica ali na sua cabeça? Então agora você vai preencher essas 6 nuvenzinhas. Se tiver mais, também pode preencher. Não precisa ser exatamente 6, quantas forem necessárias. Esse pensamento pode ser uma pessoa, pode ser uma decisão, pode ser uma dúvida, pode ser uma cobrança, pode ser uma preocupação, pode ser um projeto, pode ser um medo, pode ser uma expectativa. Entendeu? Não é pra resolver nada, tá, gente? Não é pra resolver. É pra pensar. A primeira parte é só pra pensar e nomear. Tá bom? Nomear. Não tente resolver. Ah, mas isso aqui não. Não, 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 não. É só o nome. Isso aqui tá me incomodando. Ponto. Bota o nome ali. Tá bom? Escreve a frase, escreve o nome, escreve ali. Então, quem quiser dar pause aqui e faz essa tarefazinha. Por que desse exercício? Porque quando tá tudo misturado dentro de você, na sua mente, ela interpreta como uma ameaça. Uma única ameaça. E quando você começa a separar os elementos, começa a nomear, você começa a recuperar a sua capacidade de analisar um por um. Entende? Então, preencha as nuvens e volta aqui. Preenchidas as nuvens, a gente vai responder agora assim: qual desses itens mais rouba sua energia e atenção hoje? De todos os itens que você postou, qual é o principal que rouba mais a sua atenção, que drena mais a sua energia? Tá? Então você vai anotar ali e você vai anotar qual é a decisão que você precisa tomar para você resolver. Qual é a decisão que você precisa tomar para resolver isso? Então pausa e anota. O exercício 2 é foco no essencial. Esse aqui, ó. Gente, esses exercícios são intervenções terapêuticas, tá bom? É o que é usado em clínica, em consultório, é o que é o Manual Clínico da Prosperidade, tá? Então, parece inofensivo, mas eles têm, são técnicas, é um conjunto de técnicas utilizadas. Então, faça os exercícios, não como prova de vestibular de responder questão, não. Puxa mesmo dentro de você, extraia o melhor aí da resposta, tá? Então, vamos lá. O exercício 2, como é que você vai fazer? Você vai avaliar a clareza nessas 8 áreas aqui. Aqui são 8 áreas, tá, da sua vida, e você vai avaliar de 0 a 10 cada uma dessas áreas, tá bom? Mas só que não é para avaliar como é que tá a área. Não é isso que eu quero. Eu não quero que você avalie se tá boa, se tá mais ou menos, se tá ruim. Não, não é isso. Eu quero que você avalie o quanto você tem de direcionamento nessa área. Como está o seu direcionamento? Como está a clareza nessa área? Porque às vezes você pode estar enfrentando um momento de dificuldade em alguma área e ainda assim você saber onde está indo. Você ter clareza do que você está construindo. Então, o seu direcionamento está excelente. Entende? E outra área, ela pode parecer ali estável, pode estar com uma nota boa, mas está sendo vivida sem intenção alguma, está sendo vivida como a vida quer, de reação. Aconteceu isso, reage, não tem intenção, não tem propósito nenhum. Tá? Então, eu quero que você faça esse exercício dando essas notas, mas a nota de direção, de clareza, de direcionamento. Tá? Aí depois tem a pergunta: qual área precisa de mais clareza para impulsionar a sua prosperidade? Aqui, no caso, você responde como sendo hoje. Hoje, eu preciso de qual área eu preciso de mais clareza?
tá bom? Então Jane, mas como é que eu vou saber, né? De 0 a 10, como é que eu vou responder? Você vai fazer 3 perguntas. A primeira dela, eu sei o que eu desejo construir nessa área? O quanto eu sei o que eu desejo construir nessa área? O quanto eu sei que isso é prioridade? O quanto eu sei o que é prioridade? Porque você sabe que construir, mas a construção não é feita de uma coisa só, ela é feita de vários elementos, né? Você vai construir uma casa, é tijolo, cimento, nananana, milhões de coisas. Então não é feita de uma coisa só. Então você sabe o que você precisa construir e qual a prioridade? Qual é o próximo passo? Então você vai fazer essas perguntas. Aí você vai descobrir se você tem direcionamento ou não. Indo aqui para a questão 3, essa aqui agora do outro lado da folha, a gente vai falar sobre liste abaixo 5 prioridades inegociáveis para construir uma vida próspera e significativa para você, tá bom? Então como é que a gente vai fazer esse exercício? Você vai listar 5 prioridades para você que são inegociáveis. Por exemplo, você vai perguntar assim, o que é inegociável para mim? Vamos dizer, saúde. Saúde é inegociável. Então você vai perguntar, o que é inegociável? Saúde. Como que eu tenho que fazer para essa saúde dar certo? Como se fosse isso. Então, por exemplo, a minha saúde. Eu quero cuidar mais da minha alimentação e manter, né, com constância ali minhas atividades físicas. Outra pessoa, para cuidar da saúde, precisa ter um acompanhamento médico. Outra pessoa, para fazer uma atividade física, precisa ter um personal. Então, vai ser muito personalizado. Entendeu? O que e como é individual. Eu quero paz. Tá, mas como é que eu tenho paz? Não vou me envolver em assuntos que não me interessam, que não me condiz, que não vou me envolver em fofoca. Outras pessoas vão falar, eu quero paz, eu quero tirar ali um tempo pra mim, relaxar. Então, assim, existem vários tipos de paz, de saúde, de tudo. Minha família. Tá bom, o quê? Família. Mas como? Como você vai... essa área vai ser negociada. Eu vou dar mais atenção à minha família. Entende? Então é muito pessoal. Responda então o que e como, tá? O próximo exercício é o 4. Gente, o mais importante ainda, dando pause e fazendo, tá bom? Mais uma vez, não é questão de vestibular para poder fazer assim, igual uma prova. É de você mesmo extrair a resposta de lá do seu inconsciente, principalmente. Tá bom? Então, o exercício 4, você vai eliminar, né, tem as opções aqui, ó. Você vai eliminar as opções aqui, vai marcar um X, daquilo que você precisa eliminar ou pelo menos reduzir para você ter mais clareza e espaço para o que realmente importa. Tá bom? Então, marca um X e depois escreva como vai se libertar disso. Por que sempre tem um como? Porque quando você tem uma meta, né, eu quero mais saúde. Mas se você falar isso lá no ano novo, gente, eu quero mais saúde, quero prosperidade, tá bom, mas como? Se não tiver um como, você não vai fazer. É por isso que as metas não dão certo, porque não tem um plano, não tem um planejamento, não tem um como. Tá? Então você vai escrever aqui o que você quer zerar ali ou reduzir e vai botar do lado como você se liberta disso. Como você vai fazer para isso acontecer, tá bom? E a tarefa 5 é qual decisão, essa daqui embaixo, né, a última, minha decisão de clareza. Escreva uma decisão que você vai tomar hoje para viver com mais clareza e prosperidade. Então aqui tá, eu decido hoje. Você vai colocar o que você vai decidir hoje para sua vida, tá bom? E ao lado, o que essa decisão vai me trazer. Então você vai colocar lá quais os benefícios, o de bom, né, que ela vai te trazer. As coisas também que você pode até não gostar, você também vai colocar, porque você vai saber que você vai passar, né? Nem tudo são flores, né? Até as flores têm espinhos. Então, a gente tem que saber o que vai passar. Quando a gente sabe, a gente consegue amenizar. Entende? Então, assim, a prosperidade, ela não depende apenas do que você quer, do que você deseja conquistar. Ela realmente depende de alguns fatores, de alguns elementos. Ela depende do que você escolhe fazer, do que você escolhe não fazer. Entende? Onde você está colocando a sua energia. Onde você coloca a sua energia é onde você vai ter resultado. Entende? Então, assim, aqui no final da apostila, tem o quanto essa atividade mexeu com você. Eu queria que você colocasse nos comentários, quem quiser, aqui do vídeo, de 1 a 5 estrelas, o quanto ela mexeu com você. Tá bom? Então, gente, essa é nosso encontro de hoje, tá? Esse manual, tá? Você pode adquirir, tá aqui o link da bio, só você adquirir. Até o próximo encontro.